Olá, bom dia. Esse vídeo é para você que tá cansado, que tem falado para Deus nas suas noites, aí no seu quarto, sozinho, que você está com vontade de abandonar tudo, com vontade de largar tudo, com vontade de sumir, de desaparecer. Nesse momento, o Espírito Santo, né, Deus, ele pede licença para que ele possa falar ao seu coração, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele não é um Deus que ele invade a sua intimidade, que vai invadir a sua vida. Ele vai te pedir licença. No dia de hoje eu quero trazer para você algo que Deus me deu e que eu tenho certeza que vai confortar a sua alma. Eu como cristã posso falar para você que eu não estou livre de problemas, não estou, mas eu tenho um Deus tão maravilhoso e o propósito desse vídeo, eu quero deixar bem claro, não são curtidas, não é para que eu tenha mais inscritos, não. Meu propósito é que você assista e você tenha um encontro com Deus verdadeiro. Eu não estou falando só de igreja, tá? Estou falando de um encontro com Deus, uma experiência maravilhosa com o nosso Deus. E é esse convite que eu quero te fazer, porque às vezes você está aí achando que ninguém te entende, não tá tudo muito pesado para você e você tá num beco sem saída. Mas hoje eu quero te mostrar que tem uma saída e tem não só uma saída, tem um caminho que vai te trazer conforto, que as lutas virão para você, para mim, mas que é um conforto, que se você conhecer Deus, você vai ver que vai ficar muito mais leve essa caminhada, vai ficar muito mais fácil você se deparar com esse problema, enfrentar este problema que você está passando, tá bom? Então eu peço licença, o Senhor também pede licença para que você escute essa mensagem nesse momento. Então vamos lá. O que o Senhor me direcionou foi a respeito da vida do rei Davi. Muitas pessoas conhecem a história do rei Davi. É aquele que venceu o gigante com as pedradas e tal. Você conhece? Então, esse mesmo rei, esse mesmo Davi, ele foi levantado rei, né? Ele antes mesmo de matar o gigante, se você ainda não leu, ele protegeu as ovelhas, então ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Então nós não estamos falando aqui de uma pessoa fracassada, nem estamos falando de alguém que é medroso. Não, alguém que tinha muita coragem para enfrentar as lutas, né? E às vezes você está nessa situação. Às vezes você se encontra, às vezes você já passou por isso. Uma pessoa batalhadora, que todo mundo pode contar, que todo mundo pede apoio. E hoje você se encontra deprimido, abatido, desanimado, sem uma direção na sua vida, né? E esse mesmo Davi, que enfrentou gigante, que lutou contra leão, que lutou contra urso, esse mesmo Davi, ele é perseguido porque o rei Saul, que era o rei que reinava na época de Davi, ele não admitia a hipótese de que Davi pudesse, né, entrar no seu lugar. E aí depois você lê a Bíblia e você vai conhecer essa história maravilhosa com todos os detalhes que ela tem, que são assim uma das histórias que eu mais amo na Bíblia. E esse mesmo Davi, ele é perseguido pelo rei Saul e por vários outros reis, e Davi ele é muito, muito perseguido. E numa das situações em que ele passa por esse momento de medo, de vontade de fugir e desaparecer, ele foge e desaparece. Ele vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. Lá ele encontra um lugar seguro para ele, né? E às vezes você encontrou a sua caverna de adulão também. É o seu quarto, é o seu celular que você desligou para não escutar mais ninguém, é as redes sociais que você desligou e não responde mais ninguém, é o seu isolamento,
afastamento das pessoas, você saiu dos grupos, porque você acha que ninguém te entende, que ninguém compreende a sua situação, que ninguém quer te ajudar, que ninguém sabe o porquê que você está passando por isso. Então você também pode estar se escondendo nesse momento, como Davi também se escondeu numa caverna. E esse salmo que eu vou ler hoje, ele vai falar justamente desse momento em que Davi está escondido dentro de uma caverna. Encontrou um lugar seguro, um lugar que parece que você está lá sem ouvir ninguém falar, parece que você está escondido, você sozinho lá. E Deus, né? Não quer enfrentar a situação, não está de largar tudo e sair, desaparecer. E Davi fez isso, saiu e desapareceu, se enfiou nessa caverna. E quando ele foi para essa caverna, nossa, quando descobriram que Davi tinha ido para essa caverna se esconder, imaginaram, nossa, se o Davi, um rei que, um rei, uma pessoa corajosa, capaz de vencer gigante, capaz de vencer leão, urso, uma pessoa tão esplendorosa, tão cheia de vitórias, se escondeu, eu também vou me esconder, né? E aí foi com ele para essa caverna mais uns 400 homens, além da família, né? Do Davi, que foi lá conversar, foi lá ficar com ele, e os irmãos. Então, olha só o que a gente atrai quando a gente resolve se enfiar dentro de um buraco. Esses 400 homens que foram ficar lá com Davi, não foram pessoas que foram lá para aconselhar Davi, para dar força para Davi, para falar para Davi, conta comigo, eu estou ao seu lado, eu vou te ajudar a sair dessa. Não foram esse tipo de pessoa. Eram pessoas endividadas, pessoas cheias de problema, né? E às vezes é isso que acontece. Quando a gente quer resolver a nossa situação do nosso jeito, não contamos com o auxílio divino, porque eu não sei se você sabe, mas Deus está preocupado com todos os problemas da sua vida. Com seu casamento, com os seus filhos, com o seu trabalho, com a sua casa, com o que você tem que comer, com o que você tem que vestir. Por isso que eu falo que é tão grande conhecer esse Deus, porque é um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. E por isso que nesse vídeo, Deus está trazendo esse conforto para você ver o quanto você é importante para Ele. E aí você vê que tipo de gente que você acaba atraindo, não é? Porque às vezes quando a gente está no fundo do poço, parece que a gente só atrai pessoas que estão no fundo do poço. Ah, eu também passei por isso. Não, é assim mesmo. Não, essa pessoa é assim mesmo. Em vez de te colocar para cima, né? O diabo manda os enviados, né? Até mesmo sem a pessoa ter noção, né? Manda lá para te colocar mais para baixo do que você já tá. E aí é onde entra a grandiosidade do Salmo 142, que é o salmo que eu quero ler com você hoje, que eu quero estudar e que eu quero que você se fortaleça através desse salmo, ok? Então vamos lá. Salmo 142, vou ler para você. Opa, fala assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz. Suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, meu caminho. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me de todos os meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vamos entender? Que a palavra de Deus a gente tem que parar e tem que meditar para a gente entender. Que aí você vai ver que Deus fala com você, tá bom? Então vamos lá. Aqui no versículo 1 ele fala assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo
com a minha voz suplico ao Senhor. Nesse momento, quando Davi fala essa frase, ele mostra que ele não está conformado com a situação dele. E você também não tem que estar conformado com a situação que você se encontra no momento. Você tem um Deus que vai te socorrer. E Davi soube exatamente recorrer a quem pode solucionar o problema, que não é a vizinha, que não é aquelas pessoas que não estão interessadas em te ajudar. São pessoas que estão interessadas em ouvir a sua história, para depois você virar motivo de fofoca. Tá? Então vamos parar primeiro com essa mania de lamuriar para quem não tem o que nos oferecer para nos ajudar. Eu não digo que você não tem que procurar uma ajuda de um irmão de fé, alguém que te ajude em oração. Mas toma cuidado com quem você vai compartilhar seus problemas. Davi, ele soube encontrar em Deus aquele que poderia auxiliar nos seus problemas. Então ele fala, ergo a minha voz. Ele não teve nem aquela preocupação, porque se você for ver, ele estava ali rodeado de um monte de gente, uma multidão de pessoas. E mesmo naquele meio que ele estava, ele não hesitou em clamar a Deus. Não importa o que os outros pensam. Se você tiver que se apegar a Deus para você sair desse buraco, não importa o que as pessoas à sua volta acham a respeito de Deus. Eu te garanto que se você fizer isso, você vai sair dessa fortalecido. Você pode até estar na luta, mas você vai sentir um amparo, vai sentir alguém te fortalecendo, alguém te dando um ânimo para prosseguir, para lutar e para sair desse buraco. O Davi não se conformou com a história, né? Ele não aceitava aquela situação. Porque Deus não quer que ninguém sofra. Nós sofremos pelas circunstâncias em que estamos nesse mundo. Mas não é desejo de Deus para sua vida. E você não tem que aceitar. Se enfiar no buraco e falar que acabou. Que você não vale nada, que você não vê uma luz no fim do túnel. Não é o que Deus quer que você veja e não é o que Deus tem para você. Então, para com isso de se conformar e dizer para você que acabou, ponto final e não tem mais jeito. Se você está assistindo esse vídeo, saiba que Deus tem algo com você e não quer que você se afunde neste problema. Então reconheça a primeira parte. Reconheça em Deus aquele que vai poder te ajudar nesse momento. Ok? Versículo 2 ele fala assim: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Não havia fingimento em Davi. Ele não ficava fingindo que não estava acontecendo nada, ficava lá caladinho, só sentindo a dor, sentindo o problema. Você tem um Deus que você pode falar o que você está sentindo. Derrama diante de Deus tudo que você está sentindo. Não sei o que você aprendeu a respeito de oração, mas oração não é só você ficar usando palavras bonitas, elogiando Deus. Não é só isso. Tem momentos também da adoração. Mas no momento do dia mal, você pode ter em Deus um amigo que você vai derramar o seu coração, que você vai falar exatamente tudo que você está passando. Se for um problema, você está sendo agredida pelo seu esposo, Senhor, eu não aguento mais essa minha vida de agressão, de humilhação, eu preciso da sua ajuda, eu reconheço em Ti o meu socorro. Às vezes não, às vezes você é um líder até religioso, espiritual. Todo mundo procura você para resolver problema e agora você está numa crise espiritual e vai pedir ajuda para quem? Né? E vai pedir ajuda para quem? Para o membro? Não é? Então, erga a sua voz e clame a Deus que Ele vai te socorrer. Então, a gente aprendeu aqui que a gente não tem que se conformar, não é? E que para Deus a gente não precisa fingir. E não precisa querer ficar usando palavras bonitas. Conversa com Ele como um grande amigo que Ele é. Aquilo, explica para Ele tudo que Ele sabe. Mas quando você colocar para fora, você já vai começar a se sentir melhor. Senhor, meu filho, eu não sei mais o que fazer. Enfim, coloca o problema para Ele. Abre para Ele o problema. Como você se sente em relação a esse problema? E aí no versículo 3 ele fala assim: quando dentro de mim esmorece o espírito, conheces o meu caminho. No caminho que ando me oculta uma armadilha. Davi reconhecia a fragilidade dele.
que ele não ia conseguir solucionar aquele problema. Ele olhava para dentro dele, porque o que acontece? Às vezes a gente passa um problema e a gente acha que é culpa de todo mundo. Ah, eu tô assim por causa de não sei quem, eu tô assim por causa de não sei o que lá, eu tô assim por causa de não sei quem. Não, pede para Deus olhar para dentro de você, porque às vezes a gente também entra em alguns problemas por nossa própria conta. E aí a gente quer achar vários culpados, mas não quer pedir a Deus, né? Que não quer reconhecer em nós aonde que nós tivemos a nossa fragilidade, aonde que nós falhamos naquela situação. Porque também não adianta você sair de uma situação e voltar a ter o mesmo comportamento. Então, muitas vezes, você precisa ter uma mudança. Você precisa reconhecer aonde você foi fraco para que te levasse naquela situação. Então, é muito importante pedir a Deus uma sondagem aí do seu interior para que você reconheça onde você falhou, para que você reconheça em que momento no caminho ali você se desviou ou teve alguma atitude que colaborou para que você estivesse nessa situação. Então, aqui o Davi reconhece que dentro dele esmorecia o espírito e que Deus conhece o caminho. E ele coloca para Deus que, nesse mesmo versículo 3, no caminho em que andam, me ocultam armadilha. Você não imagina quanto de luta para que tudo dê errado na sua vida tem à sua volta. O mundo espiritual, irmãos, é tão tão assim, não sei nem colocar a palavra, mas você vive a sua vida aqui, você consegue enxergar o natural, mas à sua volta acontecem tantas coisas de batalha espiritual que você não imagina, além daqueles que dão abertura para que as coisas ruins aconteçam na sua vida. Tem os seus enviados, pessoas que querem fazer mal para você, pessoas que falam mal de você, pessoas que na sua frente são suas amigas e nas suas costas elas te tratam de outro jeito. Um marido que está sendo infiel. Então peça para Deus observar todo esse caminho de pessoas ou de situações que podem te fazer mal. Porque o inimigo ele vai colocar armadilhas, vai usar pessoas, vai usar situações. Então peça a Deus para cuidar do seu caminho, para olhar e tirar do seu caminho todos aqueles que te atrapalham, que te dão mau conselho, que te levam para tomar atitudes que não fazem mal para você, para a sua situação. Aí ele fala assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. O diabo quer que você pense assim mesmo. Que não tem ninguém. Pode não ter uma mãe, pode não ter um irmão, pode não ter um amigo do seu lado te apoiando, mas você tem um Deus grande, onipresente, onipotente, que pode todas as coisas e que tem o total poder de te ajudar. Às vezes some todo mundo mesmo, porque às vezes a gente também tem que ir para uns desertos para poder crescer, para poder conhecer Deus, para poder melhorar também. Né? Às vezes você se encontra nessa situação, onde você está sozinho. Você está se sentindo sozinho? Às vezes você se acha sozinho. E às vezes você está mesmo. Tá pelas pessoas, mas o nosso grandioso Deus, Ele está do teu lado. Ele vai te dar um conforto que você precisa. Nessa mensagem de hoje, Ele está te falando. Parece que todo mundo te abandonou, não parece? Mas eu não. Eu estou do seu lado. Estou te segurando, estou querendo te dar força e ânimo para você levantar a poeira e dar a volta por cima. Aí o Davi, ele fala no versículo 5, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Você precisa reconhecer também. Para Deus poder agir na sua vida, tem que ter um reconhecimento. Você precisa reconhecer que Deus é o seu tudo. Às vezes você colocou tantas outras coisas na frente de Deus e deixou Deus lá no tempo que sobrava e se sobrasse. Porque se não sobrasse, Deus entende, Ele pode esperar. Né? E às vezes você colocou Deus acima de tudo.
A Bíblia ela fala assim, buscai o Senhor e as demais coisas, em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando você se lançar para Deus, reconhecer em Deus o seu tudo, aquele que pode te fortalecer, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, que é Ele que toma frente de toda a sua vida. As outras coisas, para Deus, é nada. Ele resolve tudo. E aqui o salmista reconhece Deus como tudo na vida dele. O Davi reconhece. E ele fala assim, no 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, para de se achar super-homem. Você que é líder religioso. Você é um ser humano de carne e osso como eu. Não é? E às vezes você já resolveu o problema de todo mundo e agora está aí, numa vida espiritual. Às vezes subindo em altar, tirando força de onde você nem tem mais, porque você precisa mostrar para todo mundo que você é forte. E aí quando você está lá no banheiro tomando banho, ou você está lá na cama deitadinho, aí vem aquela opressão que te aperta o coração e que você não tem para quem contar. Porque você é um líder, né? Vai expor sua fraqueza para quem? Para Deus. Mas reconhece, né? Reconheça. Senhor, eu estou fraco. Eu vou pregar, mas eu não tenho mais força. Senhor, meu coração está se voltando para coisas erradas. Me auxilia. Fique escondendo de Deus, irmão. Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. Não queira ser super-homem, super-mulher. Às vezes você é mulher em casa, mas praticamente é a coluna. E nós, como mulheres, quando a gente se torna a coluna da casa, é um sobrepeso que a gente carrega muito puxado. Muito puxado. E às vezes a gente não aguenta mesmo, não é? E às vezes você tem que tomar conta da vida espiritual da família, tá cuidando da parte dos cuidados em casa. Às vezes muitas saem para trabalhar. E às vezes a carga fica muito pesada. Mas por isso que Deus faz o convite na palavra dele, que o fardo do Senhor é leve. Volta a falar, não é que os problemas não vão existir. Mas aí você tem alguém que quer compartilhar esse peso. Se você ficar guardando tudo para dentro de você e não se expor para Deus em oração, entendeu? Você vai, é como se você falar, não, deixa que eu seguro tudo. Você não é super-homem nem super-mulher. Mas quando você se nega a derramar essa sua fragilidade diante de Deus, é como se você falasse, não, deixa que eu seguro tudo, porque eu sou uma pessoa de oração, ou porque eu sou forte, ou porque eu estudei bastante, ou porque eu sou a chefe da família, ou o chefe da família, eu tenho força, eu consigo, né? Só que quando você faz como Davi, e até fala que seus inimigos são mais fortes, reconhece que os outros são mais fortes, reconhece que você também tá perdendo as forças já, você divide, você coloca esse fardo para o Senhor segurar. E aí você consegue ter clareza, você consegue vencer essa luta. Entenda isso, quando você compartilha com Deus seu problema, vai ficar mais leve, sua mente vai ficar mais clara, você vai conseguir soluções, ou você vai conseguir ter tranquilidade em meio a essa luta. Embora ela pode até demorar um pouco mais, eu não estou prometendo aqui que faz isso que tudo vai passar. Não, nesse mundo a gente vai ter aflição. Mas é muito mais fácil passar por elas quando a gente tem Deus ao nosso lado. É isso que eu quero que você entenda. E aí ele fala, tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Você reconhece que você está preso em uma situação? Você reconhece em que situação você está aprisionado? Você conseguiu pensar? Se você está numa situação, é porque você não quer sair, você se aprisionou naquilo, no vício, não é? Naquele homem que te maltrata. Você está vivendo essa situação porque você quer? Ou você quer que Deus te livre desse cárcere, dessa prisão?
Porque Deus pode quebrar as cadeias, Deus pode te livrar disso. Deus pode te livrar dessa situação. Deus pode te tirar dessa luta, irmãos. E aí ele fala, sabe para que ele pede isso? Para dar graças ao nome de Deus. Não é para usar Deus e depois continuar a vida do mesmo jeito. Para reconhecer, Senhor, faz isso por mim, porque eu vou reconhecer que foi o Senhor que fez. Eu vou te ser grato a Ti pelo que o Senhor fez na minha vida. E aí ele fala, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Você vai atrair outro tipo de pessoas à sua volta. Quando você realmente entregar a sua vida para Deus, porque Deus filtra as pessoas que vão estar ao seu lado. Quando você tem a sua vida diante do altar, quando você coloca a sua vida diante do altar, Deus tira do nosso caminho as pessoas que nos fazem mal. Então, quando Deus te der o suporte nessa luta, fizer você vencer essa luta, você superar essa batalha, lembre-se que foi Ele que te tirou dessa luta. E dê graças ao Deus Altíssimo, que te deu essa força e que vai te dar em outras, porque outras virão, e você vai conseguir sair desse buraco que você achava que você estava. Mas que hoje está sendo estendido a mão lá do alto para você. Para que você se apegue nessa mão, reconheça, né? Recapitulando aqui, ó. Davi, ele não se conformou com a situação em que ele se encontrava. Davi foi aberto, abriu o coração diante de Deus, não ficou fazendo oração com palavras bonitas, ele expôs toda a fraqueza dele, os pecados, a fragilidade. Davi reconheceu a Deus como tudo na vida dele, né? Davi reconheceu que ele não é um super-homem, que ele precisa sim da ajuda de Deus para enfrentar as batalhas. E que vai ter dia sim que você, que é o super-homem, a super-mulher, vai ter dia que você não vai ter força para nada, não é? E que você precisa reconhecer e dar graças a Deus por tudo que Ele faz na tua vida. Elias também passou por uma situação parecida com essa de Davi, né? Depois de ter enfrentado aí um monte de profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, depois que ele recebe aí a ameaça da esposa do rei, a Jezabel, ele se esconde embaixo de um pé de zimbro, né? Pede até a morte para ele. Às vezes você está até nessa situação. Você vê como a Bíblia tem tantas histórias e você se encontra em muitas delas? Que delícia ler a Bíblia. Porque você vai ler que tem muitas histórias parecidas com a sua e a minha. E lá você vai encontrar consolo e conforto. O Davi, quando estava na caverna de Adulão, ele, acho que foi 1 Samuel, quando ele estava nessa caverna, depois o profeta chegou nele. Sabe o que o profeta falou? E eu vou dar esse último recado para você, para esse vídeo também não ficar muito longo. O profeta disse assim, ó, lá em 1 Samuel 22, versículo 5, o profeta chega para ele na caverna de Adulão. E acontece assim no versículo 5. 1 Samuel 22, versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi, e aí você escuta esse recado para você, tá bom? Não fique neste lugar seguro, enfiado nesse buraco dentro da caverna, na sua tristeza. Vai, entra na terra de Judá. Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Se for necessário você sair desse buraco, procurar uma ajuda espiritual de pessoas de Deus, vai, sai. O que não vale é você ficar afundado nesse buraco. Senão você vai se afundar cada vez mais. É um lugar seguro, porque é quentinho, né? Parece que ninguém te ouve, tu não ouve ninguém. Vontade de ficar lá naquele quarto escuro, sozinho. Sai desse buraco, sai desse lugar seguro. E vem para os braços do Senhor, que Ele vai te dar o consolo que você precisa. Amém? Então eu espero que você
desculpa, você se sinta confortado por Deus, consolado, e depois você me fala aí se você conseguiu levar com mais leveza esse seu problema. Fica com Deus, que os anjos do Senhor te cerquem e que você tenha direcionamento do Espírito Santo para vencer essa batalha, como Davi teve, e ele tomou coragem, se levantou e saiu. Amém? Fica com Deus.